Em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui às 9 da manhã. Portanto, é um gosto ver tanta gente. Eu não sei se me levantava a esta hora para me ouvir, mas de qualquer modo, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado ao professor Adalberto pelo convite. Convidaram-me para vos falar dos desafios da saúde e, de facto, são muitos. E o meu problema foi pensar como é que eu, em 30 minutos, trago aqui uma apresentação ou uma reflexão sobre os desafios que são tantos no setor da inovação, das tecnologias, da inteligência artificial, a prevenção, a educação para a doença. E depois lá fui pensando e tomei uma decisão. Trouxe o PowerPoint mais famoso de Portugal, que no fundo não deixa de ser um grande desafio. Portanto, nós estamos a atravessar um período, como sabem, difícil. Eu acho que a saúde, os sistemas de saúde nos países têm sempre situações difíceis, há imensa coisa por resolver. E, portanto, este plano que está agora na ordem do dia, eu achei que constitui um dos grandes desafios para a saúde. Neste momento é o que está na agenda do dia-a-dia e, sobretudo, está debaixo de um grande escrutínio, que é saudável, de uma grande discussão. E, portanto, olhando para este tema como um desafio da saúde emergente do momento, eu trouxe aqui para o explicar com mais algum detalhe e partilhar convosco algumas notas e, de preferência, contribuir até para algum esclarecimento. Este PowerPoint tem uma curiosidade, é que tem por trás um documento escrito que tem 209 páginas e tem um trabalho de uma equipa fantástica. Costumo dizer-se, quando se faz um grande trabalho, que foi uma grande equipa aqui, foi mesmo. Eu, ao longo de toda a minha vida, tenho feito uma coisa, que é rodear-me de pessoas melhores do que eu. E depois eles fazem um trabalho excelente e, como se vê agora, depois brilho eu, que venho eu apresentar. Eu, de facto, tive um conjunto de pessoas que alguns não conhecia, outros já conhecia, mas que fizeram um trabalho muito bom, que eu reputo de muito bom. Percebemos, e isto é bom na democracia, que há agendas corporativas, sindicais, políticas, e, portanto, nem toda a gente pode estar de acordo. Isto é o melhor que a democracia tem. A essência da democracia é a divergência, e se calhar isso é que depois faz progredir. De qualquer modo, nós fizemos aqui um trabalho focado numa realidade. E este documento de 209 páginas é o foco nessa realidade e é a prova de como é possível executar este PowerPoint que eu vos venho aqui apresentar. Todas as medidas e todos os pontos que aqui estão referidos traduzem-se num plano de execução e de concretização. Eu acho que isto é muito importante, porque nós, quando temos uma ideia e a propomos, temos a obrigação também de dizer como é que ela se faz, como é que ela se concretiza no terreno e na realidade. E, portanto, tudo isto nasce num contexto. Estes são números que todos nós conhecemos, penso eu. Nós sabemos que há mais de 260 mil inscritos para a cirurgia, temos mais de 74 mil doentes que ultrapassaram os tempos de resposta, máximos de resposta para poderem ser intervencionados, curados cirurgicamente. E depois temos este número que eu acho que é indigno de um país civilizado. Nós tínhamos 9.374 doentes, mais de 9 mil doentes com doença oncológica. Num país que se diz civilizado, eu considero indigno uma pessoa com uma doença oncológica e que passa o tempo razoável de espera para ser operado. Nós sabemos que uma doença oncológica, um cancro, todos os dias está a matar aquela pessoa um bocadinho, está a caminhá-lo para a morte. E, portanto, um país que se diz civilizado e desenvolvido não pode aceitar que haja doentes nestas circunstâncias, neste mesmo país. E foi aqui que tudo começou. Nós achamos que era este o ponto que mostrava a maior indignidade e a maior injustiça atual do nosso sistema de saúde e, portanto, foi onde se quis intervir em primeiro lugar e já falaremos mais adiante. De qualquer modo, chamamos a atenção para outras realidades que são igualmente importantes e que careciam de resposta. 890 mil inscritos para consulta, 400 e tal mil consultas de especialidade que ultrapassaram também os tempos considerados razoáveis. Portanto, este, digamos assim, é a matriz, é o contexto em que nós entendemos que tínhamos que encontrar um plano que desse respostas com caráter de urgência. E, ao mesmo tempo, nestas respostas e nestas medidas com caráter de urgência, era importante que se pensassem também em medidas de transformação e de estruturação, porque nós não podemos estar agora a fazer algum investimento, a fazer uma modificação no sistema, a introduzir medidas que vão pesar no funcionamento de até da própria hierarquia do Ministério da Saúde e do sistema de saúde. Não podemos estar a fazer isto tudo e depois daqui a um ano ter que ter outro plano de emergência. Portanto, o grande desafio, e aqui penso que teremos a oportunidade de ver mais adiante,
é que todos nós vamos ter que participar na execução deste ou de um parecido plano de emergência, mas o grande desafio é que nós daqui a 1 ano ou 2 não tenhamos que estar a pensar novamente noutro plano de emergência e ter uma realidade igual à que temos hoje. Nós não queremos ter milhares de doentes com doença oncológica que os mata todos os dias. Nós não queremos ter milhares e milhares de doentes à espera de uma consulta de especialidade ou de um tratamento cirúrgico. E, portanto, ainda nesse mesmo contexto, há outras realidades que nós tivemos que tomar em conta. Nós temos mais de 2.000 doentes que estão internados nos hospitais e que não têm razão nenhuma para lá estar. E além do prejuízo que isso constitui para eles próprios, em termos humanos e de dignidade, o prejuízo que isso constitui para o sistema de saúde e os lugares que estão a tirar a outros doentes que precisam de ter internados. E é por isso que nós temos doentes nas camas nos corredores dos hospitais, que é um tratamento de uma forma, mais uma vez, a palavra indignidade presente em todo este sistema. Bom, de qualquer modo, sabemos que temos também 6 milhões de episódios de urgência. 1/3 desses episódios são pessoas que necessitam de tratamento, como já foi dito, mas naturalmente poderão ser tratadas noutro sítio, libertando o espaço, os meios e os recursos para poder, mais uma vez, haver mais dignidade e mais eficiência a tratar aqueles doentes que mais precisam. Nós temos uma pressão aumentada de nascimentos em Portugal, nós temos mais de 80.000 nascimentos, uma grande parte, 70 e muitos por cento, pesam sobre o sistema de saúde. E nós temos 1.700.000 pessoas, segundo os números oficiais dos serviços do Ministério, sem médico de família, o que tem que ser naturalmente uma grande preocupação para todos nós e que tem que constar também das medidas de emergência, de forma a irmos ao encontro das pessoas que não têm médico de família. Portanto, não faltam condições, não faltam realidades que justifiquem a existência de que haja um plano estratégico com um conjunto de medidas para começar a tentar resolver e criar a melhor eficiência ao nosso serviço de saúde. Há 2 pilares fundamentais que eu gostava de salientar aqui. Tudo o que foi determinado e decidido neste chamado plano de emergência assenta em 2 bases fundamentais. A primeira prioridade, melhorar o acesso às pessoas. Pelo que viram no slide anterior, o problema, 90% do problema que nós temos no que respeita à eficácia e à eficiência do sistema de saúde é uma questão de acesso. É a primeira grande prioridade. E eu até me lembro, quando defendia a qualidade, costumava dizer, nós temos o acesso praticamente resolvido, portanto agora temos que falar de qualidade e segurança. Mas na realidade, nos últimos anos, por circunstâncias que não interessa agora estar aqui a desenvolver, mas por várias circunstâncias, o acesso prejudicou-se. Nós estamos pior agora do que estávamos há uns anos atrás. E, portanto, temos que olhar para esta realidade com frontalidade, com honestidade e apostar os nossos recursos, a nossa imaginação e a criatividade no sentido de resolver esta questão do acesso. E, portanto, a nossa prioridade é o acesso. Mas este problema não se resolve sem o outro pilar. São 2, fica manco. E o outro pilar é verdadeiramente valorizar o trabalho das pessoas que trabalham na saúde, dos profissionais de saúde. Eu acho que nós temos que levar muito a sério quem trabalha à noite, quem trabalha ao sábado, quem trabalha ao domingo e quem trabalha, que faz o seu trabalho todos os dias, os serviços de saúde. Eu sou médico e fiz urgência durante muitos anos, sei do que estou a falar e muitos dos que aqui estão comigo hoje também saberão do que é que estamos a falar. Trabalhar num serviço de urgência ou no sistema de saúde em si, no setor público, é um trabalho que está sujeito a muita pressão. Compensa muito, porque nós estamos a fazer uma coisa que tem utilidade social. Portanto, há aqui um salário bom, que é aquele salário da compensação moral e ética que nós temos de estar a prestar um serviço aos nossos semelhantes. E depois há o outro salário, mau, que é aquele material que nos pagam daquilo que nós fazemos todos os dias. E, portanto, nós achamos, e a Sra. Ministra, a quem eu agradeço por estar aqui presente, ainda não saudei, fico muito contente, ela já conhece isto de lá de fio a pavio, aliás, aprovou esta proposta, mas a Sra. Ministra tem esta preocupação, e foi isso que muito me agradou, que é perceber que nós temos que nos focar nos doentes, mas simultaneamente temos que perceber que as pessoas que estão no terreno, a dar no duro todos os dias, têm que merecer o nosso respeito e têm que ser compensadas com a justiça, que é possível. Tem que ser de uma forma comportável, evidentemente, mas tem que haver uma preocupação de fazer justiça na valorização do trabalho dos profissionais de saúde. E essa é, portanto, a segunda, ou se calhar a segunda das 2 primeiras prioridades. São prioridades fundamentais e é nisto que assenta o desenvolvimento de todo o plano de emergência. Quisemos também ouvir o setor
E este documento de 209 páginas, que tem um PowerPoint por cima, é o resultado de ouvirmos 167 instituições. Foram inúmeras reuniões, foram dezenas de horas, em que praticamente todo o setor, acrescentamos a isto um conjunto de personalidades que eu fiz questão também de dar a oportunidade de lhes mostrar o programa já numa fase adiantada para poderem dar os seus contributos, mas houve um conjunto muito grande de instituições e de personalidades que foram ouvidas, porque é muito importante, quando se está a desenvolver um conjunto de medidas desta natureza, que se conheça e que se ouça quem conhece a realidade do setor e as diferentes realidades deste setor. E a estas 167 instituições e algumas dezenas de pessoas com quem falamos, nós perguntamos apenas duas coisas. Quais eram os problemas e os desafios mais emergentes neste momento para resolver e quais eram as potenciais medidas que se podiam tomar de uma forma rápida e que seriam eficazes para ir ao encontro e para resolver estas questões que se levantavam. E foi destas duas questões, destas centenas de respostas que nós recebemos, que então construímos o tal plano de emergência que agora apresentamos. Neste plano de emergência, também é interessante que percebam que há três conjuntos de medidas. As medidas que nós consideramos, tipificamos como urgentes e que serão de ação imediata e de efeitos a poucos meses. As medidas prioritárias, e que são aquelas que nós desenvolveremos, que já ajudam a mudar o sistema e são também de efeito rápido, e que serão daqui até ao fim do ano. Isto são as metas que nós assentamos e decidimos colocar para este trabalho. E depois, necessariamente, terão que haver medidas estruturantes para ir mudando o sistema. O Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde têm que ir mudando. Aliás, isso aconteceu. Se o SNS de hoje fosse o SNS de António Arnaud e de Mário Mendes em 1979, não existia o SNS. O SNS foi-se modificando. Aliás, uma coisa boa e que eu louvo a todos os partidos que estiveram no governo desde então é que os partidos souberam não fazer grandes mudanças disruptivas. Portanto, foram-se sucedendo, mas foram acrescentando e foram fazendo aquelas mudanças adaptativas para que o sistema pudesse funcionar. Nós não temos o pior sistema de saúde do mundo, nem nada que se pareça. Nós continuamos no grupo dos melhores. Mas a nossa ambição tem que ser sempre mais. E os problemas estão muito bem identificados. Portanto, nós temos obrigação, como os problemas estão bem identificados, temos obrigação moral, todos nós, quem está no governo e quem não está, mas está no setor da saúde, e enquanto cidadão, todos nós temos a obrigação de contribuir para as soluções dos problemas que estão identificados. E, portanto, além destas medidas e das tais medidas estruturantes que começam a mudar o sistema, nós criamos ainda, e porque ouvimos as tais 167 instituições e um conjunto de pessoas, 16 programas transversais que nós propomos que comecem paulatinamente, a partir deste momento, a entrar no terreno, a serem constituídos com grupos de trabalho, usando a sabedoria imensa que nós temos no setor da saúde. Nós temos muita gente válida, competente e capaz, e sobretudo com voluntarismo e generosidade, e nós queremos aproveitar todas essas pessoas, cada uma nas suas áreas de conhecimento e nas suas áreas de especialidade, para lançar estes 16 programas que eu apresentarei mais adiante. Os 5 eixos são muito conhecidos. Como vos disse, eu acho que neste momento este é o PowerPoint mais conhecido de Portugal. Eu fiz um pequeno truque. Disse que não dávamos o PowerPoint nem o documento e depois dei a meia dúzia de amigos e aquilo, passado umas horas, tinha corrido o país todo. Funcionou maravilhosamente, muito mais do que se tivéssemos publicado no site do Governo. Só 2 ou 3 jornalistas é que lá iriam. Assim, está no país todo, que era exatamente o que nós queríamos. Um dos aspectos fundamentais de quando se faz qualquer reforma ou qualquer mudança é a transparência. Portanto, não há aqui nada por esconder, está aqui tudo. Quando muito faltará uma outra coisa que nós não nos lembramos, mas este plano não é fechado. E a Sra. Ministra disse-nos isso muitas vezes. Isto não é uma coisa rígida e inflexível. Isto é um princípio. Todas as ideias que vierem a seguir e que sejam úteis são para implementar. E já acontecia, eu vi em alguns debates, ideias que são basicamente interessantes, que não nos ocorreu na altura da execução deste plano e que naturalmente serão tidas em conta. Muito rapidamente, eu acho que já conhecem os eixos. Os eixos são o resumo dos principais problemas nas questões de acesso da saúde em Portugal. A resposta a tempo e hora, estamos a falar da lista de espera nas mais diferentes áreas. E aqui queria chamar-vos a atenção para uma curiosidade. A lista de espera cirúrgica geral, como sabem, ultrapassa os 74 mil doentes, mas a nossa preocupação foi aqueles 9 mil doentes que tinham doença oncológica, que todos os dias os estava a empurrar para a morte e que não tinham solução visível. E então, como nós começamos este trabalho no dia 1 de março, já agora, já que me convidaram, eu aproveito para me gabar um bocadinho, portanto, deram-nos 60 dias, nós fizemos este trabalho em 30,
eu e a grande equipa que esteve comigo, e começamos nos primeiros dias de maio a preparar, e chegámos à conclusão que era tão importante dar resposta aos doentes com cancro, que não podíamos esperar pelo fim de maio, que era quando iria ser anunciado o plano de emergência. E, portanto, foi feita uma portaria pelo Ministério e pusemos no terreno imediatamente a correr um plano de emergência, deste plano de emergência, mas antecipámos a sua execução para começar a operar aqueles doentes que estavam todos os dias a perder tempo. E foi muito interessante porque no dia 29, quando o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Saúde apresentaram este programa ao país, nós tínhamos já, eles disseram 1.299 doentes, mas não, tínhamos bastantes mais. Porque os 1.299 doentes era de 24 de maio, 25 foi sábado, segunda e terça, o plano foi apresentado quarta, nestes 4 dias operaram-se umas dezenas mais de doentes. Portanto, nós temos um número muito aceitável e que nos deixa muito confortáveis, porque temos um contributo, não esperamos pelo anúncio do programa, mas quisemos já pôr no terreno a andar uma coisa que era fundamental para a vida dos nossos cidadãos e que correu muito bem. Uma outra curiosidade, isto para um ou outro que esteja mais distraído, é que destes 1.299 doentes, 97,7%, 1.269, foram doentes operados no Serviço Nacional de Saúde, no setor público. Só 30 doentes, em 1.299, é que não foram operados no Serviço Nacional de Saúde. Eu digo-vos isto porque tem a ver com as nossas prioridades. Eu falei-vos daquelas medidas, mas depois na ação nós também definimos prioridades. Nós achamos que o setor público, como toda a gente sabe, não chega para ir ao encontro dos problemas dos nossos doentes e dos nossos cidadãos. E, portanto, defendemos acerrimamente que temos que ter o contributo dos outros setores que estão implantados e que têm capacidade instalada na saúde, que é o setor social e o setor privado. E definimos também aqui uma prioridade. Primeiro, o setor público, esgotar as capacidades do setor público. Em segundo lugar, o setor social, porque é tradicionalmente um parceiro do Estado há longos anos, ao longo da nossa história. E, em terceiro lugar, o setor privado. E, portanto, ao abrigo deste princípio, nós desafiamos o setor público para os doentes oncológicos e o setor público deu uma resposta que eu considero, perdoe-me o popularismo da expressão, de uma forma espetacular. Porque operaram-nos 1.269 doentes em menos de 30 dias. E, portanto, estamos convencidos, ainda há pouco me dizia alguém que dirige um hospital, que estamos convencidos que não vamos precisar dos 3 meses para operar todos os doentes oncológicos que tinham ultrapassado o seu tempo de espera. Mas deixem-me dizer que não podemos ficar por aqui, porque se nós, como até alguém terá dito, só nós pusemos algum dinheiro, não muito, limitamos a majorar o mais possível o pagamento à equipa cirúrgica, cá está, valorizando os profissionais de saúde, e nesta valorização dos profissionais de saúde foi feito algum investimento, não tanto como até seria de prever à partida, com resultados excelentes, mas, portanto, ao fazermos isto, nós não podemos só ter esta medida, que é resolver o problema de agora, pôr algum dinheiro, como alguém disse. Não, nós temos que preparar para que no futuro não voltem a acontecer listas de espera para além do tempo razoável, sobretudo nas doenças oncológicas. E, portanto, estamos a desenvolver uma regulamentação, as tais medidas estruturantes, em que não vamos permitir que os hospitais, e vai haver uma vigilância com indicadores, os sistemas informáticos e o digital hoje permite tudo isso com muita facilidade. Nós vamos poder monitorizar o desenvolvimento dos hospitais e perceber se estão a operar patologia benigna, deixando para trás doentes oncológicos. Isso não vai ser possível. Isso vai fazer acontecer um conjunto de alertas, isso fará instar o controle do Ministério sobre os conselhos de administração, mas eu acho que os conselhos de administração, que são também constituídos por pessoas razoáveis e que, estando imbuídos deste espírito e desta missão, os próprios conselhos de administração vão tratar de controlar este aspecto. Ou seja, haverá doentes oncológicos que naturalmente passarão o tempo de espera razoável, mas por razões clínicas e com uma justificação que seja incontornável e indiscutível. Portanto, na realidade, nós estamos a resolver o problema de agora, mas estamos também a criar medidas e elementos estruturantes que nos permitam ter a garantia que no futuro isto não irá acontecer. Isto é muito importante. E é por causa disso também que vamos reformular completamente o sistema de gestão da cirurgia adicional. O velho CIGIC, que é isso mesmo, velho, tem já uma dezena ou 2 de anos de existência e que deu o seu contributo para o país, resolveu o problema a centenas de milhares de pessoas, encerra em si um conjunto de fragilidades, vulnerabilidades e até de algumas incongruências. E, portanto, nós queremos reunir
a experiência, um conjunto das pessoas que trabalharam destes anos todos e queremos criar, já está definido, um novo sistema, que até já está batizado, é o SINAC, Sistema Nacional de Acesso à Consulta e à Cirurgia, e em que vamos criar o menos desigualdades possíveis e a maior eficiência possível. E apostar muito na mais-valia que hoje representa o digital, a inteligência artificial e os sistemas informáticos. Hoje, quando um médico estiver a inscrever um doente para a lista de espera, essa lista de espera tem que ser inteligente, tem que ser uma lista de espera que corresponde exatamente à realidade, coisa que não acontece hoje, como todos sabemos. Há doentes que já faleceram, há pessoas que desistiram da cirurgia e continuam a ocupar o lugar de outro que poderia ser operado. Nós queremos evitar que isso aconteça no futuro, mas, sobretudo, queremos criar uma questão de equidade e de igualdade. O doente que está a ser inscrito naquele momento numa consulta hospitalar, o sistema vai ter a inteligência de olhar e dizer assim: este doente nunca mais na vida é operado neste hospital em tempo útil. E, portanto, automaticamente reformula a ordem das listas de espera e coloca aquele doente noutro hospital público de preferência, e de preferência na sua área de residência, ou então num do setor social ou num do setor privado. Aquele doente vai ter o seu problema resolvido em tempo útil. Este é que é o grande objetivo. E é talvez esta a grande diferença, e eu espero mesmo que seja esse o futuro de quem gera saúde e o futuro do sistema de saúde em Portugal, que é, pela primeira vez, pôr no terreno o princípio de que o doente está primeiro. Há dezenas de anos que andamos a dizer uns aos outros em conferências: o doente no centro do sistema. Não é verdade. E não é verdade porque o doente fica meses e meses e anos à espera de ser operado só porque não se quer que os médicos ou os enfermeiros ganhem mais dinheiro. Ou porque não se quer que o setor privado tenha mais presença ou o setor social tenha mais presença no trabalho do serviço público. E esta é a diferença que nós queremos fazer. Nós queremos que os doentes tenham soluções para a sua doença, para o seu problema, com a maior celeridade possível. Temos ainda muito mais coisas, não vos posso passar muito mais tempo só a falar da lista de espera, mas o que eu quero que fiquem é com a ideia que há muito mais mecanismos, muito mais ideias, um conjunto de coisas que queremos fazer no sentido de ganhar eficiência, de agilizar e de pôr verdadeiramente o doente no centro do sistema. Uma outra questão, e que também muito bem conhecem, e que é uma realidade bem presente e muito recentemente tivemos consciência disso, são as mulheres grávidas que andavam de hospital em hospital até conseguir arranjar um hospital que lhe abrisse a porta ou uma maternidade para poderem fazer o seu parto. Isto é também uma situação dramática que nós identificamos como uma situação que necessita de resposta urgente ou emergente, e foi nesse sentido que desencadeámos alguns mecanismos, e mais uma vez alguns deles estruturantes e que terão efeitos mais daqui a alguns meses, mas tivemos que desencadear alguns mecanismos, alguns deles de urgência, para que não tenhamos grávidas a nascer nas ambulâncias dia sim, dia não. Vai sempre acontecer, faz parte da nossa vida, desde que conheço, ouço contar histórias dessas, mas a verdade é que isso tem que ser situações excepcionais, não pode ser a regra. E, portanto, o que nós conseguimos foi criar uma linha dedicada para as mulheres grávidas, que lhe consegue dizer qual é o hospital que está aberto e que já está à sua espera para fazer o seu atendimento. E conseguimos também fazer uma gestão nas regiões onde as pessoas estão, uma gestão dos centros que têm que estar abertos, e mais uma vez aqui pomos o setor social e o setor privado à disposição dos doentes. E, portanto, se esgotarmos, ou se ficar esgotada a capacidade do setor público, que eu acho que dificilmente acontecerá dentro de alguns meses, mas se isso acontecer, nós temos acordos já pré-firmados com os setores social e privado, aqueles que têm disponibilidade de maternidades e de centros de nascimento, para essa senhora poder ser tratada nesse local. Para nós isto é uma questão fundamental e inegociável. As pessoas têm que ter a certeza que têm acesso para aquilo e quando precisam. Um outro aspecto também, naturalmente, são os serviços de urgência. Eu acho que todos nós sabemos o drama que é hoje ir a um serviço de urgência. Como eu disse há pouco, há 6 milhões de episódios de urgência. Os nossos hospitais estão cheios de doentes e, curiosamente, 1/3 desses doentes, não é um número despiciente, estão lá a consumir espaço e recursos que são necessários para tratar doentes de maior gravidade. E o que nós achamos foi que, e vamos implementar desde já, das tais medidas urgentes, um projeto piloto, no Porto e em Lisboa, em que vamos arranjar maneira desses doentes serem atendidos noutro local. Só no meu hospital é o Hospital de Santo António, e entre o Hospital de Santo António e São João, no Porto, nós vamos tirar 700 doentes desses serviços de urgência que serão tratados com mais dignidade, com mais conforto,
com mais rapidez e com mais eficiência, porque nesses centros haverá os meios auxiliares de diagnóstico necessários para o diagnóstico rápido, as análises básicas, os raios-x, as ecografias, etc. E eu acho que isto pode ser, vamos testar, mas eu estou firmemente convicto, e isto resultou também das pessoas que nós ouvimos e das instituições que ouvimos, nomeadamente pessoas com larga experiência nos serviços de urgência. Nós achamos que podemos dar aqui um grande contributo para libertar espaço nas urgências dos hospitais que tratam doentes de grande gravidade. Eu sei por experiência que não é raro um doente muito grave, com uma pneumonia muito grave, que põe a sua própria vida em causa, estar no corredor à espera para fazer um raio-x ou um TAC, porque tem à frente 5 ou 6 doentes verdes, porque o sistema de cores, depois dentro do hospital, não funciona tão bem como no front office na entrada. E estas desigualdades, estas fragilidades do sistema acontecem todos os dias. Nós vamos fazer, isto não é uma panaceia que vai resolver tudo, mas é um primeiro passo, é uma experiência piloto que nós achamos que vai ao encontro da primeira necessidade, que é aliviar a pressão nos serviços de urgência. Mas, evidentemente, há muito mais para fazer. Nós conseguimos já o acordo com a Ordem dos Médicos para criar a medicina da urgência. E isto não vale só isto, vale muito mais, porque por trás disto há uma transformação profunda na maneira de fazer urgência em Portugal. Nós fazemos urgência dos anos 50. Já não se faz urgência assim nos países mais desenvolvidos. Nós temos que ver e aprender com os casos de sucesso, com aquilo que já foi implementado e que resultou. Hoje em dia a urgência tem que ser uma plataforma giratória de transporte de doentes. E os médicos da especialidade de emergência vão estar no serviço de urgência, no front office do internamento, mas os médicos das especialidades vão também estar a fazer urgência nos seus serviços. Um doente a quem é diagnosticado uma apendicite ou uma colcite aguda tem indicação para intervenção cirúrgica. Não tem que ficar nos corredores da urgência à espera de fazer análises ou de espaço no bloco. Esse doente tem que subir ou ir para o seu serviço de cirurgia, onde estão os médicos de urgência de cirurgia geral, que tratam de o operar e de o internar. Um doente com uma pneumonia grave, uma descompensação metabólica, que tem que ser internado rapidamente, não tem que estar horas ou dias nos corredores à espera do resultado das análises. Sobe imediatamente para o serviço. E lá estarão os médicos daquela especialidade para tratar desse doente, internar e dar seguimento. Ou então para lhe dar alta. Portanto, o serviço de urgência tem que pôr doentes para fora, ou para a rua ou para dentro, mas não pode ter corredores cheios. Além da indignidade que é uma ineficácia terrível, é um custo terrível e, portanto, é tudo mau. Portanto, o nosso foco é, a médio prazo ou a curto prazo, conseguir mudar completamente a maneira de fazer urgência. E esta maneira é contando com os profissionais, com os emergencistas que têm especialidade de emergência médica, mas também com todos os outros que estarão na retaguarda a fazer o trabalho de urgência, mas no sítio certo. Isto tem um problema. Acho que muitos já se lembraram disso, que é a ocupação das camas. E, portanto, nós em simultâneo temos tirado doentes os doentes que não têm que estar nos internamentos. E, portanto, saiu há pouco tempo uma notícia, um estudo qualquer, em que falava que teríamos 1.264 doentes que não tinham indicação para estar internados num hospital de agudos. Uma cama de agudos é caríssimo. E, portanto, há duas coisas que têm que ser feitas. Diria três. E a primeira que já está em curso, que é o trabalho de negociar com a Segurança Social, que já nos prometeu que vai fazer um esforço adicional para trazer esses doentes para fora do sistema. A outra questão é a hospitalização domiciliária. Nós contamos que o nosso amigo Delfim Rodrigues esteja firme e hirto, com força e com a grande capacidade que tem, com o grande conhecimento e experiência que tem, nos ajude a multiplicar por um número que ele nos dirá qual, mas nós temos que multiplicar substancialmente os doentes que ficam em hospitalização domiciliária. E, em terceiro lugar, acho que é tempo também de pensarmos em ter hospitais de retaguarda, sejam eles públicos, privados ou sociais, mas dá muito mais eficiência económica ao funcionamento do sistema. Nós temos que ter hospitais para aqueles doentes que, tratado a sua fase inicial, foi operada a sua colcite aguda, a sua fratura da perna, depois não tem que estar 15 dias num hospital que consome imensos recursos e pessoas altamente diferenciadas, não tem que estar lá porque ele está lá só para poder se alimentar e tratar a dor. Isso pode ser feito num centro de retaguarda. E, portanto, tudo isso tem que ser equacionado nas tais medidas estruturantes que se pretendem fazer para o futuro. No âmbito das medidas urgentes, e isto não é despiciente, acreditem, porque eu sei por experiência própria, quando fui secretário de Estado, tomei uma medida destas e vi os resultados acontecerem. Por acaso, quem veio a seguir a minha ficou com os louros, mas é da vida, que foi o plano de vacinação nacional. Nós vamos, mais uma vez, vacinar
todas as pessoas com mais de 60 anos e vamos vacinar com dose reforçada todos os que têm mais de 85 anos. Isto é muito importante, porque são as pessoas com mais de 85 anos que são os grandes consumidores de episódios de urgência e de internamentos hospitalares. E com este programa de vacinação podem ter a certeza que nós vamos tirar muitos doentes dos hospitais. E vamos também vacinar todas as crianças que nasçam no período crítico com risco do vírus sincial respiratório, que representa 70 e muitos por cento de internamentos nas crianças e de recursos às urgências pediátricas. Portanto, com estas medidas relativamente simples, e que nem são assim tão dispendiosas, olhando para o nosso orçamento da saúde, com este conjunto de medidas, nós vamos conseguir também tirar, desta forma, alguns doentes que necessitem do serviço de urgência. Eu tenho aqui uma luz vermelha acesa, vou acelerar muito mais. Os médicos de família, como sabem, é um problema importantíssimo e gravíssimo, e isto só se vai resolver, primeiro, com consultas adicionais. Eu peço aqui só mais 5 minutos, que isto é muito importante, 5, 10 minutos e já me calo. Há aqui duas coisas que são importantíssimas para resolver a questão dos nossos médicos de família. Nós identificamos 76 centros de saúde que têm 100 e poucos doentes, cada um sem médico de família. 100 e poucos doentes são, entre aspas, meia dúzia de doentes a dividir por cada médico. Portanto, a nossa ideia o que é? Constituir uma carteira adicional e pedir aos médicos de família do SNS que, com um pagamento adicional também, possam abarcar estas escassas centenas de doentes distribuídas por 76 centros de saúde. E, neste caso, achamos que conseguimos resolver este problema. Depois há um problema maior. Lisboa e Vale do Tejo é 80% do problema de 1.700.000 pessoas. Naturalmente que é necessário reestruturar e reorganizar a lista de espera de doentes sem médico de família. Nós não fazemos limpezas de listas. Nós fazemos reestruturação e reorganização das listas. Tiramos aqueles que não têm que estar, que são os doentes falecidos, e depois reorganizamos prioridades. Aqueles que mais precisam primeiro e aqueles que há 5 anos que não dizem nada, nem sabemos se estão cá, se não estão e não nos respondem, esses ficarão numa lista secundária, não se lhes fecha a porta, mas há portugueses que estão a precisar de médico e nós vamos dar a prioridade a esses portugueses. E já agora, nós só poderemos aumentar substancialmente, e estamos a falar num plano a 3 anos, só podemos aumentar substancialmente o peso de médicos de família para os portugueses se recorrermos ao setor social e ao setor privado mais uma vez. E vamos fazê-lo. Porque primeiro está o doente. Primeiro estão as pessoas que precisam de ter o seu problema resolvido. E há um conjunto mais de medidas estruturantes, prioritárias, etc. Mas está aqui a luz vermelha e, portanto, eu vou só passar à frente, porque há 2 ou 3 coisas que são muito importantes. Portanto, estas são as medidas que eu fui falando. Eu esqueci-me de passar os slides. Gostava só de dizer que já falei daquele projeto, Porto de Lisboa. Muito rapidamente, falar-vos dos programas estruturantes e que nós, os programas transversais e que são sobretudo estruturantes e que dividimos nos contingenciais, nos de avaliação, nos de eficiência, nos do medicamento e áreas clínicas prioritárias. Para mim é muito importante que saibam isto, porque como isto vem no fim do plano de emergência, eu acho que praticamente ninguém leu. E isto tem uma importância fundamental no que respeita à transformação que nós queremos do Serviço Nacional de Saúde. E dou-vos só aqui 2 ou 3 dos mais importantes. Já falei dos planos de vacinação, dos planos de contingência do verão e do inverno. Queria falar-vos da avaliação. Nós achamos que o Estado não pode fazer contratos com o setor privado social ou mesmo com o setor público sem ter a garantia que existem condições cumpridas de segurança e de qualidade. E, portanto, nós vamos reeditar os sistemas de avaliação. Em pouco tempo, os contratos que nós viemos a fazer com o setor social e com o setor privado é condição que eles estejam sujeitos a um sistema de avaliação. Porque é desta forma que nós vamos garantir aos nossos cidadãos que eles são tratados segundo o estado da arte, com toda a segurança e com a qualidade que é merecida e que corresponde àquilo que se faz nos dias de hoje. E vamos aumentar ainda também para sistemas de avaliação no que respeita à performance dos conselhos de administração. Como eu já disse há pouco, nós estamos a desenvolver um conjunto de medidas que previnem que não voltará a acontecer a necessidade de um novo plano de emergência. E para que não sejamos confrontados com resultados no fim do ano, prevê-se construir um sistema de avaliação da performance das administrações hospitalares, no sentido de que a cada trimestre ou a cada trimestre nós podemos ter uma noção se aquela instituição hospitalar está a seguir no bom caminho e está a ter uma boa performance de administração ou não está, e nesse sentido tomarem-se as medidas adequadas. Temos também programas de eficiência. Os contratos plurianuais são um fator fundamental que eu espero
que se consigam encontrar enquadramentos devidos e legalmente, que sejam legalmente aceitáveis e que nós possamos fazer negócios, no bom sentido, com o setor privado e com o setor social, a 2 anos, a 3 anos, com pacotes de cirurgias, porque isso vai nos dar eficiência económica, é muito capaz de vir a encurtar ou a diminuir os custos e, portanto, não podemos deixar cair. No setor do medicamento, evidentemente, que há muito a fazer neste país. Nós temos um Infarmed de quem toda a gente se queixa. Peço desculpa, mas eu tenho que dizer aqui a verdade. Mas também tenho que fazer justiça que a culpa não é do Infarmed. O Infarmed não tem os recursos. É importante que o Infarmed cumpra a sua missão. O Infarmed é uma instituição estratégica, importantíssima em Portugal. Tanto é que eu até trabalhei lá. Por isso, se calhar, é que é mais, neste momento, o mais importante é o Santo António, o segundo mais importante. Mas o que eu vos quero dizer é que nós não podemos deixar cair a parte regulatória do medicamento. Nós somos um país desenvolvido, civilizado, e de uma forma geral nós temos chegado aos nossos doentes com as necessidades. Mas o Infarmed não está a cumprir com as suas obrigações junto dos operadores. Nós não podemos esperar 1000 dias pela aprovação de um medicamento inovador. Não podemos, os doentes não podem esperar esse tempo. O problema é que o Infarmed não consegue reter talento. O Infarmed não tem recursos humanos para cumprir com a tal eficiência e a tal eficácia, para cumprir com as suas obrigações junto dos operadores e dos cidadãos. E o Infarmed tem uma receita própria que lhe permitiria ter condições para ser uma grande entidade reguladora com uma grande eficiência e muito respeitada neste setor. E, portanto, eu acho que temos que olhar para isto e temos que dar ao Infarmed as condições para o Infarmed ser o Infarmed. Um Infarmed à Infarmed. E, portanto, naturalmente que isto tem que ser tido em conta. Isto tem que ter enquadramento legal, mais uma vez, jurídico, mas tem que ser desta vez uma prioridade e uma obrigação. E por isso achamos que, neste contexto, e tendo o Infarmed os recursos que precisa, também temos que dar as obrigações ao Infarmed. E há um sistema que foi inclusivamente elogiado internacionalmente. Eu cheguei a ser convidado para apresentar o SINATS a alguns países da Europa, porque está muito bem feito. Mais uma vez, fui eu que fiquei com a fama de o ter feito, mas tive uma equipa de gente muito capaz e muito inteligente que o desenvolveu e o SINATS precisa de ser totalmente implementado. O SINATS está desenvolvido só na parte em que os operadores têm obrigações. Aquela parte em que o Infarmed ou as autoridades têm obrigações está parada, está de lado. Compreensivelmente, porque o Infarmed não tem máquina para funcionar, mas nós temos que arranjar uma solução para este problema. Muito rapidamente, a investigação clínica, e já vou terminar. Nós não podemos ter o número de ensaios clínicos que temos hoje. Não é bom, estamos a perder em dinheiro, estamos a perder em tratamentos para os nossos doentes, em oportunidades, e estamos a perder a oportunidade na investigação científica. É também uma prioridade e tem que acontecer nos próximos tempos, aumentar o número de ensaios clínicos. Termino com esta pequena análise SWOT, mas que eu considero fundamental para perceberem como é que isto pode ou não pode acontecer. As nossas forças é que temos recursos humanos de muita qualidade. Portugal tem do melhor que há nos profissionais de saúde. Nos médicos, nos farmacêuticos, nos enfermeiros, até no pessoal auxiliar. É gente muito focada, só precisam de um bocadinho de colinho, de apoio e de reconhecimento. Há uma grande harmonia possível e potencial, ultrapassadas que sejam as questões ideológicas, e eu acho que isso vai acontecer brevemente. Há uma grande harmonia nos 3 setores. Há uma vontade de todos colaborarem, de todos participarem, quer do setor público, do social ou do privado. E, evidentemente, que todas estas medidas podem acontecer porque assentam num diagnóstico correto, que todos nós percebemos que existe. Aqueles números falam sozinhos. E isto abre novas oportunidades para o futuro. O aparecimento das novas tecnologias, do digital, da inteligência artificial, abre a oportunidade para, finalmente, o Serviço Nacional de Saúde poder ser o tal novíssimo Serviço Nacional de Saúde, mais adequado à vida moderna das pessoas e das suas necessidades. E, com isso, nós vamos ter, seguramente, mais acesso, mais qualidade, mais segurança. Quais são as fraquezas de todo este plano? É que dependemos de cooperações das administrações, mas eu sou um crente e acredito que todos irão vestir a camisola. O sucesso depende também de haver consensos alargados, mas eu acho que isto é um bem maior e os consensos, passada esta fase das agendas políticas, sindicais, etc., passado este primeiro choque, as pessoas vão perceber que a realidade é esta e a necessidade é esta. E terá que acontecer. E depois, naturalmente, sempre que há transformações, ou sempre que há tendência para transformação, há naturalmente a resistência. É da vida, nós temos que aceitar e só temos é que ter a inteligência de vencer essas resistências que virão por aí. Agora, eu tenho medo das ameaças, e por isto termino e deixo-vos com esta reflexão.
O fogo amigo. Eu tinha um amigo meu militar que me conta que era dos Rangers. E os Rangers têm uma frase que passa muito entre eles, que diz assim: Deus nos livre dos nossos artilheiros, que do inimigo livramos-nos nós. E eu tenho este problema igual também, que é nós, os que fazemos, o que queremos fazer a mudança, os agentes da mudança, quem hoje tem a obrigação da decisão política, temos tendência também à divisão interna, a questionar coisas que às vezes são coisas que são menos importância, mas que contribuem para encravar e para não fazer andar o desenvolvimento de um projeto. E isto é verdadeiramente uma ameaça para a qual temos que estar muito atentos. E a outra ameaça, e que não é despiciente, é a burocracia. Nós temos hoje vontade política por parte do Sr. Primeiro-Ministro, da Sra. Ministra, de outros ministros, e vemos algumas das medidas encravarem, porque há algures no sistema, um conjunto de pessoas que aprenderam a dizer: isso não é possível, isso é ilegal, isso é muito difícil. E é aqui que muitas vezes barram e travam ideias que podiam ser fantásticas soluções para o nosso sistema. Tem que existir enquadramento legal, naturalmente. Tem que existir ordem, tem que existir regulamentação, sem dúvida nenhuma. Mas também tem que existir modernidade e tem que existir mudança. E essa mudança tem que vencer estas resistências das burocracias instaladas. Este é talvez o nosso maior desafio. E deixo-vos com duas notas, provavelmente politicamente incorretas, mas que são meramente a minha opinião. Falo só por mim e vale o que vale. Nós, se quisermos ter um Sistema Nacional de Saúde ou um Serviço Nacional de Saúde em paz e que atravesse as dificuldades do próximo verão e do próximo inverno, temos que fazer algumas transformações profundas que passam pelo reconhecimento dos profissionais de saúde. Nós não temos que ter problema que médicos e enfermeiros que trabalham noites a fio, que trabalham sábados e que trabalham domingos, possam ganhar mais algum dinheiro. E, portanto, eu acho que a tributação das horas extraordinárias, pelo menos depois das 150 horas, a tributação não devia ser 50%, devia ser muito menos. Como acho também que devia ser possível a dupla vinculação. Há médicos que trabalham de manhã num hospital e à tarde têm que trabalhar no outro hospital a 2 ou 3 quilómetros, porque a lei não permitam que trabalhe no seu próprio hospital usando a sua sociedade unipessoal, prestação de serviços, etc. É uma aberração. Senhores burocratas, não me venham dizer isso é ilegal, é difícil. Isto acontece em muitos países desenvolvidos da Europa. Portanto, o meu apelo é, muito honestamente, e de boa fé, e sem maldade, e eu sei que não está aqui nenhum, mas espero que, se encontrarem algum pelo caminho, digam aos seus burocratas que o país está primeiro, os doentes estão primeiro, e quem trabalha tem direito a ter uma remuneração que é justa e que é merecida. Obrigado e desculpem por ter falado mais do que devia.